Começou agora com Eu as vi. presencial, isso. Eu acho que basicamente é ele, tá? Acho que não tem alunos novos, não. Aí tem aluno que faltou bastante, e às vezes aparece na aula, assim, mas novo, não, tá bom? Tá. Legal. Pessoal, vamos. Tem mais alunos entrando aí, mas eu vou estar começando a aula aí. E aí, conforme eles vão chegando, eu vou passando para eles o que nós estamos discutindo. O Pedro está entrando agora aqui. Beleza, ó. Eu vou seguir a aula de hoje aqui, ainda dentro daquela questão do registro do Windows e do GPedit. É um assunto que para alguns alunos é novo, né? É novidade e tal. É normal, tá? Isso, como eu falei na aula passada, o estudo e o conhecimento desses elementos aqui, eles já são de um nível um pouco mais avançado, tá? Ou seja, se você tem aí algum conhecido seu, alguma pessoa que você convive aí, ou algum parente que conhece informática e ele conhece registro do Windows ou GPedit, ele está acostumado a falar sobre esses assuntos, é porque, na verdade, ele tem um bom conhecimento em informática, sim, porque essa é uma parte do programa Windows que, para você chegar nesse ponto, exige que você saiba muito sobre programas, funcionamento da máquina ou configurações, tá? Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu conheço isso daqui, mas não tenho tanto conhecimento assim. Bom, aí depende muito, claro, né, com quem a gente está comparando com quem aí, tá? Então, mas já é sim um conhecimento um pouco mais avançado. Para quem ainda não entendeu, tá? Ou para quem não viu nada sobre esses dois elementos, então eu vou voltar à aula na sequência aqui, e aí vocês podem estar comentando comigo, vai ficar um pouco mais claro, tá? E aí, só para registrar, a gente vai falar das contas de usuário. Eu vou criar uma conta de usuário aqui, tá? Vou criar no meu Windows 10 mesmo, e aí, conforme for na próxima aula, eu talvez até passe ela na máquina virtual, que aí eu posso excluir, posso apagar, posso fazer uma série de coisas, tá bom? Com relação à semana que vem aí, só para registrar, tá, pessoal? Na segunda-feira, semana que vem, na segunda-feira, nós não teremos aula, tá? Aula online mesmo, tá? Nós não teremos aula online. O governo antecipou aí alguns feriados, então nós teremos alguns dias que, mesmo sendo online, nós não teremos atividade da escola. Então, segunda-feira, semana que vem, é um desses. Mas qualquer dúvida, eu vou estar olhando no grupo lá, né? Porque pode ser que algum aluno fique aguardando o link. Eu vou olhar no grupo e aí eu lembro lá, eu vou falar que não, que na segunda-feira eu não vou entrar em aula online, mas que na quarta sim a gente vai ter a aula normal novamente, online, né? Com relação à aula presencial, professor, quando é que volta e tal, não, enfim, a gente ainda está aguardando aí, dependendo de uma autorização, tá, gente? Eu espero que seja colocada aí da forma como eles fizeram, ou seja, somente até o final do mês de março. E aí, início de abril, a gente já poderia retomar as aulas presenciais. Mas qualquer novidade que eu tiver, eu passo para vocês no grupo aqui, no nosso grupo aqui do WhatsApp. Então, ó, só para efeito de sequência de aula, na aula de segunda-feira, eu estava comentando com vocês, além do GPedit e do registro do Windows, nós ficamos um bom tempo falando um pouquinho sobre o computador, sobre a placa-mãe e o setup, né? A necessidade da gente entender o setup, da gente poder se acostumar com esse tipo de ambiente do computador, né? Para quem opera o computador e para quem faz manutenção, ter o entendimento do setup, para que ele serve, quando é que eu vou lá, o que que eu posso mudar, como que eu mudo, é importante, tá bom? É importante que vocês continuem revendo esses conteúdos também, tá? Tanto do que foi gravado aqui, quanto se você puder e quiser complementar com conteúdos adicionais aí que você tem na internet, no YouTube, não tem problema nenhum não, tá bom? Ok? Ok, Felipe, estamos na aula aqui, agora eu vou abordar ainda a ideia de registro do Windows, tá, Felipe? Começamos agora aqui. Pessoal, essa imagem que vocês estão vendo na tela de vocês aí, ela é uma imagem estática, ela está parada, tá? Então não é não é ainda o programa registro do Windows. Então essa imagem ela não se movimenta. Mas essa é a tela do registro do Windows, né? Ou seja, essa imagem aí, ela passa para nós a tela do registro do Windows. Ele é um programinha, tá? A gente costuma falar, pessoal, que o registro do Windows, ele é um utilitário do Windows, onde ele vai trazer, né, ó, uma forma da gente configurar o Windows, da gente mudar
a forma como o Windows vai realizar o controle de segurança, o acesso aos programas, o ambiente visual do próprio Windows. Então, aqui dentro é uma forma avançada que a gente tem de fazer isso, tá bom? Essa é uma área que geralmente a gente só aconselha as pessoas virem aqui, pessoas que estão como vocês, tá? Ou seja, que estão fazendo um estudo de como, né, o computador funciona, de como consertar o computador, de como configurar o Windows. Então é muito importante que a gente domine o registro do Windows. Como isso aqui é só uma imagem, eu vou pular para o GPedit, porque daqui a pouco eu vou trazer o programa para vocês, tá bom? Então, agora eu vou mudar aqui para o nosso próximo slide, que vai tratar do GPEdit, que é o editor de política de grupo de segurança do Windows, tá bom? Então, eu tenho um título dessa janela aqui, ó, que está tratando como editor de política de grupo local. Na prática, tá, gente? O que eu faço aqui ele faz sim algumas modificações, alguns ajustes lá no registro do Windows. Então essas duas áreas elas se relacionam sim, tá bom? E essas áreas elas são do programa Windows. Não é só do Windows 10. O Windows 10 tem isso, o Windows 7 tem, o Windows 8 também tem, tá bom? E esse aqui também, ele é um utilitário. Reparem que o nome dele é esse, ó, GPedit, e é importante que você coloque o ponto .msc. Ele vem com um ambiente de operação melhor, tá? Ou seja, no nosso caso aqui ele está em português, né? Então ele me ajuda bastante. Ó, por exemplo, configuração de usuário, configurações de software, configurações do Windows e modelos administrativos. Então, reparem, tá, que isso aqui, para mim, fica mais fácil, né, para mim entender, para mim trabalhar com essa parte aqui de configuração, tá? Eu consigo, né, ó, eu consigo só de tipo de ficar procurando, né? Eu consigo aqui, ó, é, achar uma área que eu queria configurar sem ter uma ideia clara de onde ela está. Porque eu vou pelo nome, né? Tipo, eu vou em configurações do Windows, eu vou em configurações do modelo administrativos. Para vocês terem uma ideia, os modelos administrativos que ele coloca na verdade, todo o ambiente de operação do Windows mesmo, tá bom? Mas isso aqui é uma imagem estática, então eu vou levar vocês para a minha tela do Windows, tá? Eu vou levar vocês para a minha tela do Windows mesmo. E lá a gente vai operar, então, é, o, o GPedit e o MS Config aí, que é o registro do Windows, tá bom? Então, pessoal, Professor, oi, pode falar. é possível, tipo, uma vez eu fui fazer um download muito grande e eu queria, tipo, configurar o computador para quando terminasse esse download, o computador desligasse enquanto eu estivesse dormindo. É por Entendi. aqui que faz isso? É por aí que você poderia fazer, por exemplo, quando você terminasse esse download, vamos pensar que quando ele termina o download, o seu computador ele vai ficar sem atividade. Né? Esse Sim. programa ele não vai mais rodar um processo, então ele fica sem atividade. E o sistema Windows ele vai perceber que ele está sem atividade. Aí a partir daí você poderia configurar ele para desligar, por exemplo. Mas o Windows ele tem um agendador de tarefas. Talvez lá tenha uma forma também da gente fazer isso, tá? Talvez lá Uhum, seja uma forma mais simples da gente fazer essa atividade, porque o Windows, pessoal, o Windows ele monitora o funcionamento do computador, né? Ou seja, ele sabe o que está sendo executado, né? E de quanto cada programa, cada aplicativo está usando de processador, de memória e tudo mais. Então, no exemplo aí que, né, que foi passado, que é o caso de um download, quando ele conclui, aquele programa que está fazendo o download ou o navegador, ele vai ficar sem atividade e o sistema vai poder ser configurado para atividades como essa, no caso, tipo desligar ou adormecer, né? Mas é assim, a uhum, gente pode depois dar uma olhada e fazer uma prática sobre isso, tá bom? tá bom. Legal, gente, ó. Então, pessoal, vamos fazer então aqui, vamos fazer de forma bem assim, devagar, pausada, como que eu faço para operar o registro do Windows e o GPedit? Na aula passada eu comentei para vocês sobre ele, mas eu não abri, não operei, não fui muito mais longe. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais pausado aqui, apesar de não concluir ainda a operação, tá? Porque eu vou fazer isso em máquina virtual.
E aí vou lembrar para todos vocês, a Isabelle talvez ela não tenha visto, mas aí eu vou pedir para ela ver os vídeos lá. Eu passei uma atividade para vocês fazerem no caderno, né? Que é sobre esses elementos, o GPedit e o MS e o regedit, que é o registro do Windows, tá? Essa atividade é para vocês me entregarem para a semana que vem, tá bom, gente? Então hoje eu não vou passar uma atividade para vocês, porque eu entendo que esses dois utilitários, né, eles vão demandar um trabalho aí para vocês fazerem essa operação. Eu vou então clicar aqui, ó, no botão iniciar. Eu vou clicar no botão iniciar, ó, tá vendo? E aqui no botão iniciar, eu vou chamar o registro do Windows. Olha que eu vou digitar aqui embaixo, pessoal, a palavrinha regedit, tá bom? E aí o meu Windows 10, ó, ele trouxe aqui, ó, executar o regedit, que vocês percebam que às vezes eu falo registro, editor de registro, né? E regedit. Na realidade, o regedit, ele é o editor de registro do Windows, né? É que o utilitário, o programa, se chama regedit. Se você colocar no Google, né, ou se você colocar lá no YouTube, né, como usar o regedit, para que serve o regedit, como posso fazer tal coisa no regedit, vocês vão achar inúmeras vídeos, tutoriais, operações relacionadas a esse recurso. Só peço que vocês façam isso num computador, de preferência máquina virtual, ou você faça uma operação que não gere um risco para o seu sistema, tá? Porque aqui temos que tomar cuidado para mexer aqui. Então, eu vou clicar aqui no regedit, ó. Ele então pede uma permissão, né, de conta de usuário para abrir esse editor. Eu vou dizer que sim. E aí eu tenho agora o meu regedit está na tela. Ele está pronto para me operar, né? Eu não entrei em detalhes na aula passada, né? Então hoje eu vou passar mais algumas informações para vocês, ó. A primeira delas, tá? Isso aqui é para todos os alunos, tá, gente? Ó, o que que você pode fazer aqui, ó? Você pode fazer isso, ó. Você vem aqui no arquivo, tá vendo, ó? E você vai exportar. Pessoal, esse arquivo exportar, ele vai gerar um arquivo das configurações do meu computador. Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Arquivo exportar, ó. Aí ele quer saber, pessoal, aonde é que ele vai exportar as configurações do registro do Windows do meu computador, tá bom? Então eu vou pedir para ele exportar isso, ó, para a área de trabalho, e eu vou criar uma pastinha aqui, ó, tá? Ó. Eu vou colocar aqui a aula TI, é, aula de TI, né, ó, turma STI 4, que somos nós aqui, ó, tá vendo? Eu vou entrar nessa pasta e ele vai fazer o quê, gente? Ele vai gerar um arquivo aqui com o nome que eu vou colocar aqui, ó, e aí você procura fazer desse jeito, ó, backup, tá vendo, ó? Eu escrevi backup, né? Ou então você faz em português, ó, cópia do registro do Windows, né? Aí, gente, ó, é, eu não sei se é o caso de vocês aí, cópia do registro do Windows. Eu não sei se é o caso de vocês, mas se você tiver um notebook, um computador em casa, você coloca aqui, ó, cópia do registro do Windows do Note, tá vendo, ó? Do PC1, do PC2, enfim, do sistema que você tem aí. Porque você vai ter que depois pegar esse arquivo e restaurar exatamente na mesma máquina. Não pode levar isso para outro computador, vai dar uma bagunça só, tá bom? Pessoal, quando eu der OK aqui, tá, ó, e aí ele vai levar, ele vai fazer somente o HQ Local Machine, ele vai levar só esse trabalho aqui, ó. Vou deixar só esse mesmo, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar aqui no Windows e vai gerar um arquivo com este nome e vai guardar todas as configurações desta seção aqui dentro. Eu vou pedir para ele salvar, ó. Tá gravando, ó, tá gravando, tá vendo? Ó, tá gravando. Ok. Está terminando, eu acredito. Eu vou lá ver a pasta, ó. Eu vou clicar aqui na nossa pasta, aula
STI, STI4, vou dar 2 cliques, e olha só, gente, ó, ele gerou um arquivo, né, ó, reparem que eu tenho aqui uma data, que é 24 de março, às 15h50. Pessoal, esse arquivo aqui, se você clicar 2 vezes, ele não vai abrir esse arquivo para você editar, para você ler o que está aí. Ele é um arquivo de código, que tem os códigos, né, do registro do Windows do meu computador. Por que é que você tem que fazer isso daqui, ó? Porque quando a gente está mexendo no registro do Windows, vamos supor que sem querer aqui, ó, eu modifiquei alguma coisa, sem querer aqui eu apaguei e aí travou meu computador, eu não consigo voltar, perdi a chave, eu consigo forçar o meu Windows para entrar em modo seguro, né, em modo de segurança. Aí eu venho aqui em arquivo, vou ter que chamar o regedit, né? Aí eu vou vir em arquivo aqui, ó, e eu vou importar. E aí eu vou importar aquele arquivo. E aí ele vai refazer a estrutura de registro do meu Windows, tá bom? E aí a outra dica importante é essa, ó. Você não pode deixar este arquivo aqui, ó, em qualquer lugar. Por exemplo, se vocês perceberem, o meu ele está na área de trabalho. Não, eu tenho que pegar esse arquivo aqui, ó, e colocar num pendrive, gravar num CD, gravar em outro lugar, colocar num disco virtual aí, né, numa conta aí na nuvem, por exemplo, para quando eu precisar desse arquivo, né, desse arquivo de configuração, eu trazer ele para mim, tá? Então, não adianta nada eu fazer um backup dele, tá, gente? Ó, e eu deixar ele aqui, ó, na minha área de trabalho, porque se o meu Windows travar e não funcionar mais, eu provavelmente não conseguirei chegar na área de trabalho, tá vendo? Então, é importante aqui, ó, que a gente tenha aqui ele gravado num pendrive ou numa outra área que você consiga acesso fácil, tá bom? Então, imaginando que nós fizemos aí o nosso backup, né? Eu vou chamar aqui o regedit, ó, e vou descrever para vocês, então, como que é essa estrutura dele, tá, pessoal? Ó, ele vai funcionar da seguinte forma, ó. É, Quando você chama o regedit, ele vai trazer essa telinha que é bem simples, tá? Ó, nessa telinha a gente tem duas situações, ó. No meu lado esquerdo, ele tem a área de acesso por grupos, né? Ó, e aí eu vou tendo acesso de cada grupo à sequência de subpastas até eu chegar numa determinada chave, tá bom? Talvez aqui, gente, ó, talvez aqui o Pedro, ou o André, ou o Vinícius fala, professor, mas o que que eu vou fazer aí, né? Como é que eu sei que eu tenho que ir aqui, ó, onde o senhor está agora? Então, no caso aí, Pedro, o Vinícius e André, ó, na verdade, gente, a gente vai entrar numa determinada área aqui, ó, quando nós tivermos uma orientação que a gente tem que chegar aqui e fazer alguma modificação. Essa orientação, pessoal, eu poderia ter, por exemplo, ó, de um game, de um jogo, que ele pede para me fazer uma alteração no Windows para que aquele jogo possa funcionar. Essa orientação poderia ter de uma empresa, né, que fala, olha, para a gente trabalhar aqui com esse computador, a gente tem que modificar a chave para que ele possa acessar uma determinada área de segurança e tal. Isso aqui poderia ser, por exemplo, por um provedor de internet. Então, assim, como é que eu sei, né, quando eu tenho que modificar isso daqui e aonde é que eu tenho que ir, tá vendo? Ó, porque é gigante isso, ó, é gigante. Como é que eu sei, professor, aonde é que eu tenho que ir? Então, na verdade, é assim, nós vamos aqui, né, ó, entrar num grupo de chave, tá vendo? Ó? Quando nós tivermos uma orientação através de uma empresa, através de um tutorial, para que a gente tenha que entrar aqui por uma necessidade de fazer uma modificação, uma melhoria. Tá bom? Então, na verdade, a gente não vai entrar aqui para ficar mudando chaves de forma aleatória. Se você fizer isso, com certeza você vai condenar o seu Windows, ou seja, ele não vai mais funcionar, tá bom? Então, gente, ó, eu vou dar um exemplo agora de como eu faria para mudar uma chave, o valor de uma chave. Hoje é só também ainda uma demonstração, ó. Vocês observaram o que eu fiz aqui quando eu estava falando, ó, quando tá a setinha cinza apontando, né, para a direita, para minha direita, ó, quando eu clico, ele expande essa estrutura, tá vendo? Ó? Ele expande a estrutura aqui, ó, e eu tenho aqui uma lista gigantesca de itens, tá vendo? Ó? Enorme, ó.
Tá vendo? Professor, o senhor conhece tudo isso? Não, claro que não, né, gente? Eu conheço o registro do Windows. Eu sei aquilo que eu passei para vocês. Quando é que eu tenho que ir aqui e o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu vou precisar, por exemplo, ó, entrar no HK Local Machine. Então, eu vou procurar aqui nessa lista aonde é que está o HK Local Machine. É essa daqui, ó, tá bom? E aí, uma dúvida que algum aluno possa ter, por exemplo, no caso do Vinícius, né? Ó, professor, se eu puxar o meu registro do Windows, o meu vai ser igualzinho aí o do senhor? Sim, é igualzinho, gente. Ó, essa estrutura aqui, ó, ela é igual para todos os computadores Windows, tá bom? Então, se você puxar aí o seu Windows, quando você vê essa imagem é igual a que você vai ter aí no seu computador. Eu também tenho, pessoal, o HK Users. Olha o que acontece quando eu clico no HK Users, ó. Aí ele abre uma lista enorme. E se eu clicar na seta cinza, ó, ele abre mais. Então, enquanto você vê essa seta cinza para a direita, ó, ele vai expandindo. Tá vendo? Ele vai expandindo. E aí ele apontou a seta para baixo porque não tem mais como expandir. E aí eu tenho só as opções abaixo. Tá vendo? Legal. E aí eu queria mostrar uma curiosidade para vocês agora, ó. Eu vou mostrar aqui o HK Local Machine, onde eu tenho perdão, o HK Current Config, onde eu tenho a palavra software. Então, ó, eu tenho a palavra software e aqui embaixo dele, ó, eu tenho a palavra system. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, no HK Local Machine. E aqui, ó, eu também tenho a palavra software. Então, reparem, pessoal, que eu não posso pegar uma orientação de alguém ou de uma empresa pela metade. Por exemplo, ó, se a pessoa fala assim para mim, Orlando, vai lá no registro do Windows, entra lá na opção software e muda a chave para um. Então, gente, ó, reparem que essa palavra software, ela vai aparecer em inúmeras situações aqui, ó. Eu vou abrir mais aqui para vocês perceberem, ó, que vocês vão ver que eu vou ter software aqui, ó, em várias áreas, tá vendo? Então, quando alguém for passar alguma orientação para nós, essa orientação ela tem que ser completa, né? Ou seja, ó, tem que ser desse jeito, ó. É, acessar o HQ Local Machine, pronto, ó. Acessei o HQ Local Machine. Acessar a opção software, pronto, acessei a opção software. Repara, ó, que a lista ela vai crescendo, ó. Tá vendo? Dentro da opção software, tá vendo? Ó, acessar a opção Microsoft, pronto, ó. Abrir a opção Microsoft. E dentro da opção Microsoft, você vai acessar a opção chamada, por exemplo, aqui, né? Só um exemplo, tá, gente? Ó, Office. Pronto, ó, só um exemplo. Tá vendo? Ó? E aí vocês vão perceber que quando eu entrar em Office, tem outras opções. Então, o que eu estou querendo passar para vocês na nossa aula é que nós podemos sim fazer alteração no registro do Windows, mas essa alteração ela tem que ser feita, né, mediante um objetivo nosso, uma orientação, né, de como a gente tem que chegar até a chave que a gente quer mudar. Reparem que no meu caso, eu tive que primeiro entrar no HK Local Machine, depois eu procurei a chave software, né? Depois eu procurei aqui o item Microsoft, depois dele abriu o Office, e depois que eu cheguei no Office, eu chego até, por exemplo, o Outlook. Aí quando eu entrar no Outlook, eu tenho o ADD-INS. Aí quando eu entrar, aí pronto, ó, gente, isso aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, esse exemplo aqui de baixo, ó, é o que nós vamos chamar de chave do sistema, tá vendo? Tá, ó. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui nesse padrão, vou dar dois cliques nele, ó, ele vai abrir uma janela para mim, ó, ele abriu uma caixinha de diálogo para mim, pedindo para mim editar uma cadeia de caracteres. E aqui, gente, eu vou colocar uma informação, que é um dado valor, tá vendo? Ó? Dados do valor. Essa informação aqui, pessoal, eu não posso colocar aqui, gente, qualquer coisa, entendeu? Eu não posso colocar, vou colocar boa tarde aqui, tá vendo? Ó? Vou colocar meu nome aqui. Não. Pessoal, a informação aqui, ela tem que ser exata, ou seja, se você vai colocar aqui um valor, esse valor que você vai colocar aqui, ele tem que ser um valor que o Windows entenda. Geralmente, a gente trabalha aqui, olha que interessante, ó, com o valor zero ou o valor um.
ou valor zero ou valor um. E isso tem a ver com aquela nossa aula binária lá no início do curso, onde eu falava assim, olha, pessoal, o número um tipo, é como se fosse com sinal, ou é sim, né? E o número zero é como se fosse não, ou sem sinal, ou sem o pulso elétrico e tal. Então, na verdade, ele trabalha aqui com uma linguagem meio que binária mesmo, onde quando você fala um é mais ou menos como se fosse sim, e quando você coloca zero, é mais ou menos como se fosse não, tá bom? Mas assim, professor, mas qual é o valor que eu coloco aqui? De novo, tá, pessoal? O valor a ser colocado aqui, ele vai de acordo com a recomendação do fabricante, né? Ou de uma empresa de comunicação, ou de uma área de segurança que eles pedem para mim entrar aqui para mudar, tá bom? Eu vou, antes de eu sair do registro do Windows aqui, ó, eu vou para outro campo com vocês, ó. Eu vou eu vou na opção, eu vou na opção HK Current Users, tá vendo? Aí aqui, pessoal, eu tenho a opção painel de controle, tem um software. Olha o que acontece quando eu entro no Control Panel, né? O Control Panel é o painel de controle, tá vendo, ó? Então, quando eu entrar no Control Panel, eu tenho aqui uma série de opções, ó. Cursor, desktop, né? Keyboard é o teclado, né? Ó, personalization, mouse, então sound, tá vendo? Então, essas opções aqui, elas possivelmente são opções de configuração do painel de controle que, na verdade, quando a gente muda no editor de registro, né, no regedit, ele vai mudar o comportamento de funcionamento do Windows. Eu vou deixar essa tela de lado, eu não vou fechar essa tela, tá? Ó. Eu vou deixar ela de lado aqui, eu só vou deixar ela pequenininha aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui do ladinho, tá vendo? E eu vou abrir o nosso GP Edit. Então, reparem bem, gente, ó. Eu vou clicar no botão iniciar, tá? Ó. Eu vou clicar no botão iniciar e vou digitar gpedit.msc, tá vendo? E aí eu vou dar dois cliques nele, ó, e ele vai abrir o editor de política de segurança do Windows, tá? Como eu comentei, essa seção aqui, ela é muito similar ao que o registro do Windows ele faz, tá? Aqui a vantagem é que o ambiente de configuração ele é um pouco mais amigável, vamos colocar assim, é mais fácil, né? Ó, pessoal, eu tenho aqui dois grupos, ó. Reparem que já começa por aqui, ó. Eu tenho apenas dois grupos, ó, na configuração do computador e configuração do usuário, tá vendo? Então, se você clicar em configuração do computador, ele vai abrir três pastinhas para você poder ajustar coisas do seu computador. E aí eu tenho configurações de software, Windows, administrativo. E aí eu tenho configurações do usuário. Nesse caso, gente, da conta do usuário. Então, quando eu clico aqui para ele expandir, ó, configurações do usuário, eu vou aqui, no caso, modelos administrativos. Tá vendo? Em modelos administrativos, eu posso pedir para ele aqui, ó, painel de controle. E em painel de controle, ó, quando eu clicar no painel de controle, logo de cara, ó, ele já me traz aqui, ó, eu vou aumentar a janela para vocês acompanharem comigo aqui, ó. Logo de cara, ó, ele já mostra para mim aqui, ó, algumas opções de configuração. Por exemplo, ó, sempre abrir todos os itens do painel de controle, né, ao abrir o painel de configuração, tá vendo? Ó? Mostrar apenas os itens do painel de controles especificados, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó, que bacana, ó. Eu posso habilitar, né? Habilitar o quê, professor? Ele mostrar apenas o que eu vou permitir que seja mostrado, tá bom? Eu vou clicar aqui em personalização, ó. Aí ele vai me trazer uma série de ajustes de personalização. Personalização, pessoal, é aquela seção do Windows que você troca o papel de parede, a cor da tela, que você faz algumas configurações visuais, tá bom? Toda essa área aqui, ó, ela é referente a esse tema, e aqui você vai fazer com que a pessoa possa, né, ter acesso à alteração ou não. Olha que bacana. Então, isso que eu estou passando para vocês
é algo avançado, né? Em termos do Windows. Isso aqui a gente não passa num curso do Windows comum, isso a gente passa num curso em que a gente está falando de manutenção de computador, segurança de sistemas, tá bom? Ou um nível avançado de conhecimento do sistema operacional Windows, tá bom? Eu espero que vocês revejam, tá, essa aula, se for necessário, para que vocês consigam, gente, ó, captar a ideia do que eu estou querendo passar para vocês. Eu não espero aqui que vocês, né, já saiam fazendo as alterações de todas as chaves, que entendam tudo. O que eu primeiro espero que vocês consigam assimilar é qual a importância que nós, que vamos consertar computador, temos que ter do funcionamento do Windows. Ou seja, não basta você só saber instalar o Windows. Nós temos que saber instalar o Windows, mas temos que saber configurar o Windows e fazer manutenção no Windows. A manutenção do Windows, uma delas requer que você tenha esse tipo de conhecimento, né? Ou seja, conhecimento estrutural do Windows. O GPEdit e o registro do Windows são dois elementos que nos dão essa condição. É só os dois, professor? São só os dois? Não. Existem outros elementos do Windows que permitem a gente ter uma visão avançada do programa, tá, pessoal? Eu pretendo passar isso para vocês, tá bom? Eu não vou abrir uma outra sessão de gravação da aula hoje, vou concluir só nessa parte, e aí eu vou pedir para vocês duas coisas, tá? Primeiro, quando eu encerrar a aula aqui, vou novamente lembrar vocês irem lá no grupo e colocar lá, né? Ó, André presente, Felipe presente, Isabelle presente, Leonardo presente, Pedro presente, Vinícius presente. E eu gostaria que vocês revessem essa parte da aula e procurassem fazer a atividade que eu passei para vocês. Se vocês fizerem a atividade que eu passei, a minha próxima aula com vocês, que vai acontecer na quarta-feira, a gente vai poder ajustar aqui, a gente vai poder configurar, porque aí nós teremos todo mundo numa sintonia de conhecimento bastante interessante. Então, eu vou contar que vocês procurem fazer a atividade para na próxima aula a gente se aprofundar nesses dois temas aqui. E aí, com relação a contas de usuário, como é algo mais rápido, eu deixo para tratar esse assunto também na próxima aula aí, tá bom? Antes de eu encerrar a aula aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, pessoal? Alguma dúvida, gente? Não. Tá, o Felipe respondeu não, eu vou considerar que todos, então tá tranquilo aí. Eu vou deixar vocês assim, gente, ó. Fiquem claro que esta aula eu gravei, estou finalizando a gravação, e aí eu vou colocar ela no YouTube, e aí eu mando o link para vocês. Assim, tanto vocês quanto os alunos que faltaram, né, eles possam acompanhar o nosso curso, porque quando eu voltar para o presencial, eu não vou começar o curso de novo. Eu vou levar vocês até o laboratório e vou falar para vocês, pessoal, vamos mudar lá o painel de controle através do registro do Windows, né? E eu não vou poder lá começar uma teoria de novo do que é, como é que funciona, senão o nosso curso não funciona, ele não rende, tá bom? Então eu vou considerar que vocês vão acompanhar direitinho o conteúdo que eu estou trabalhando com vocês. Mais uma vez, obrigado aí, tá? Peço que vocês se cuidem e eu aguardo vocês na semana que vem. E se vocês quiserem conversar comigo, manda um oi lá no grupo, manda uma dúvida no grupo, eu respondo para vocês. Beleza, gente? Obrigado a todos aí e até mais, tá? Valeu, professor. Valeu, Obrigado. de nada. Até mais, gente.